Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações hoje e sempre. Então, nós vamos aqui fazer a nossa projeção das nossas ajudas tão necessárias para que nós possamos dar início ao estudo desta noite. Muito bem. Hoje nós temos esse título aí dado por Kardec, lá em A Gênese, capítulo 18, que é a base do nosso estudo desta noite. Os tempos são chegados. E nós montamos o nosso estudo com o objetivo de respondermos a esses questionamentos. Como é um mundo de regeneração? Quais são as suas características? Quem habitará, né, esse mundo? Quem serão os habitantes da Terra no mundo de regeneração? Qual a missão do Espiritismo na transformação da Terra? Para que a gente consiga responder estes questionamentos, nós, então, vamos recordar um pouco e responder algumas perguntas que até hoje são muito frequentes para todos nós. Muitos ainda nos perguntam e se perguntam: por que na Terra há tanta maldade? Realmente, nós ainda vemos na Terra muita maldade, né? Muita miséria decorrente do egoísmo, decorrente das nossas maldades realmente provocadas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, né? Tantas paixões desenfreadas, tantas misérias, né? Nós recebemos e vemos muito ainda estes questionamentos, dada a grande convulsão por que passa o planeta, muito especialmente neste momento, né? Tantas enfermidades em especial, e Kardec nos explica que tudo isso se deve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que habitam, ou seja, a Terra ela foi criada exatamente para abrigar espíritos doentes. Então, ela é comparada a um hospital. Para o hospital, então, vão os doentes e os estropiados, muito especialmente no caso do planeta Terra. Para cá, em sua grande maioria, vieram espíritos doentes da alma, espíritos profundamente egoístas e orgulhosos. Mas a Terra também é comparada a uma penitenciária. Para a penitenciária vão aqueles que infringem as leis, que transgridem as leis, que são rebeldes às leis, né? E no caso aqui, nós, os espíritos, que ainda somos rebeldes às leis de Deus. Então, a gente vai para a prisão para que a gente possa se educar. E a Terra ainda é comparada a uma região malsã. E isso é muito natural, porque as características do planeta correspondem à predominância do modo de vida e das vibrações, das condições evolutivas daqueles que o habitam, né? Então, esse foi o planeta
que Jesus, o nosso divino mestre, recebeu para nos abrigar e conduzir o nosso progresso, a nossa evolução. E à medida que nós formos evoluindo, o planeta também evoluirá. Mas ainda hoje, as características dos habitantes da Terra, embora todo esse período de existência, todo esse período em que o Mestre Jesus enviou do alto os seus emissários de luz para nos auxiliar, para nos conduzir, para nos mostrar o caminho certo, para nos influenciar em todas as áreas do nosso pensamento, né? Mas nós fomos desenvolvendo muito mais a nossa inteligência, tanto é que hoje nós somos superiores em inteligência, na grande maioria dos nossos habitantes. Porém, os numerosos vícios mostram ainda o índice de grande imperfeição moral, decorrente da nossa natureza egoísta, orgulhosa, vaidosa, de tal forma que caracterizam os habitantes da Terra ainda muitos vícios, como a cobiça, o desamor, a indiferença, a maledicência, ou seja, toda sorte de vícios e de imperfeição moral que decorrem do egoísmo e do orgulho. E a principal delas é continuar a rebeldia às leis de Deus, o nosso Criador. Mas como nós dissemos, Jesus é o nosso Salvador. Jesus foi o Espírito a quem Deus escolheu para nos servir de modelo e guia, para governar a terra e nos conduzir de regresso a Ele. Então, ainda que vejamos tanto sofrimento, tantas dificuldades, tantas doenças, tantas maldades, Jesus nunca se afastou de nós. Ele sempre mandou os seus enviados e quando se fez necessário, ele mesmo veio nos legar o seu código de moral universal, que é o seu evangelho. O caminho seguro que nós temos para trabalhar pela nossa transformação, trabalhar pelo nosso progresso e, em consequência, elevar este nosso planeta querido à categoria de um planeta de transição. O progresso é uma daquelas leis de Deus das quais ninguém foge. Sejam os seres, sejam os mundos, tudo na sua criação está sujeito a esta lei de progresso, de tal forma que é certo que nada poderá impedir o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. É dado ao homem, foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas algumas vezes pode travá-lo. E certamente enternecido no orgulho, no egoísmo, nas maldades, rebeldes à lei de Deus, é isso que nós, habitantes desse planeta, temos feito durante muito tempo. Mas sendo o progresso uma condição da natureza humana, a ninguém, repetimos, é dado o direito de lhes opor. Questão 781 do Livro dos Espíritos. Dessa forma é que o nosso globo, como tudo que existe, está sujeito a essa lei e progride sempre. Essa é uma outra lei de destruição, é uma lei de Deus, é uma lei
da natureza, a qual nós também estamos submetidos. De tal forma que a destruição, nos dizem os espíritos, é necessária, sim, mas não a destruição abusiva. É preciso que tudo se renove para renascer e se regenerar. Então, a destruição que provoca esse renascer e esse regenerar é a lei de Deus. E isso não passa de uma transformação. Tem por fim, então, a renovação e melhoria dos seres. É o remédio ao lado do mal. E para fazer com que a humanidade terrestre progrida mais rápido, a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Assim é que nós vemos os flagelos destruidores. Aqui nós temos o exemplo desse tsunami no Japão, que tem esses flagelos, né, dessa natureza, a finalidade de fazer a humanidade progredir mais rápido, desenvolver a inteligência. Nos momentos de dificuldades, nós vemos que a humanidade progride mais, a humanidade cresce mais. Exercitar a paciência e a resignação, mudar as condições de uma região. E a gente observa aqui outros exemplos, como, por exemplo, o ciclone que aconteceu em Miramar, com muitos mortos, né? E esses movimentos, assim, mais bruscos que acontecem, onde há muitas mortes, eles provocam em alguns anos, as transformações que normalmente levariam séculos para se realizar. Então, é uma forma de apressar o progresso nesse sentido. E também aqui vale a gente a pena refletir como nós também nos sentimos sensibilizados por quando ocorrem esses processos. Então, tanto os espíritos que retornam dessa forma de um movimento brusco, eles chegam ao mundo espiritual, nos revela Kardec, que nessa parte de A Gênese, mais abertos para receber os ensinos dos espíritos superiores e retornar no processo de vai e vem dos espíritos entre o mundo material e o mundo espiritual, retornarem mais sensíveis ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Assim é que esses processos vão facilitando. Até nós que aqui vemos, né, quando essas ocorrências se dão, às vezes nós estamos muito longe deles, mas nós nos sensibilizamos e nós tentamos ajudar de alguma forma os governos de outros países com as ajudas materiais, os médicos que para lá se dirigem para ajudar a cuidar daqueles que sobreviveram, nós outros que não pudermos ajudar de uma forma material, presencial, ajudamos sensibilizados com a sua dor, com as nossas preces, com as nossas vibrações, porque esses movimentos sensibilizam naturalmente a todos nós. Aqui mais um exemplo, né, de um terremoto no Nepal. E, além desses exemplos que nós demos, nos últimos 100 anos, nós presenciamos uma porção de eventos, como alguma pandemia em 1918, final de 18 para 19, onde morreram milhões de pessoas. Nós já presenciamos mais recentemente muitas epidemias
Aqui no nosso país mesmo, né, a epidemia da dengue, a epidemia da chikungunya, né, em proporções assim que preocupou a todos e que muitos dos espíritos aqui encarnados retornaram à pátria espiritual em decorrência desses flagelos. E mais recentemente, nós vivemos uma pandemia mundial, onde milhões de irmãos nossos retornaram à pátria espiritual. Então, todos esses eventos ocorrem em todos os tempos da existência do nosso planeta. E aí, Kardec, então, nesse caminhar do nosso processo da Terra aí, de evolução, ele nos diz que são chegados os tempos. O progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei que nós já conhecemos, que é uma lei de Deus. Tudo progride, a Terra também progredirá pelo progresso dos seus habitantes. Todas as leis da natureza são obra da sabedoria e da presciência divina. Tudo o que é efeito dessas leis, leis de Deus, leis do Criador, é o resultado da vontade dele. Quando, então, a humanidade está madura para subir um degrau, né, na escala evolutiva, pode-se dizer que os tempos são chegados para Deus. Então, são os tempos chegados para Deus, da transformação. E aí, nós vamos lembrar que Kardec escreveu essa obra, a Gênesis, há mais de 100 anos. E lá, ele nos fala, aliás, não é lá, é em obras próximas, obras póstumas, em um outro texto, que esse período de transição, de transformação, já teria começado há 100 anos atrás. Por que eu me lembrei de fazer essa referência? Para que nós estejamos conscientes de que essa transformação, essa transição, ela é um processo longo, é um processo demorado, né? Como tudo na natureza vai acontecendo paulatinamente, quando todas as condições para que aquele evento se realize, ele assim aconteça. Mas não é o fim do mundo material. Para quem pensava em que a transformação da Terra significaria a existência de eventos destruidores, grandiosos, que destruiria esse nosso planeta, não é dessa transformação, não é para essa transformação que os tempos são chegados. É o fim, sim, do velho mundo moral, que nos colocou nessa condição de grande sofrimento, de grande maldade, de grandes lutas, através da sua história de guerras, da sua história de usurpação, da sua história de degradação, da sua história de exaltação do material em detrimento dos valores espirituais. É, portanto, o fim do mundo moral, é o fim dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que norteiam, no momento, a ação de moralidade do maior número de habitantes do nosso planeta. Ocorrendo isso, nós teremos, então, aqui para conhecer os mundos regeneradores, que é para onde a Terra caminha, está em processo. Os mundos regeneradores, então, são mundos que servem de transição entre os mundos de expiação
e os mundos felizes. Então, aqui a gente já percebe que existe uma grande diferença entre o mundo de prova e expiação, onde o mal é bem maior do que as ações do bem, né? Mas nós ainda não estaremos em um mundo feliz. A alma arrependida neles encontra a calma e o repouso. Então, nós já percebemos que dentro desse processo, nós temos que refletir e trabalhar para a reconstrução, né, de todos os males e tudo que a gente já provocou aqui com as nossas ações decorrente do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então, é preciso que a gente dispare esse processo de reconstrução do nosso eu interior pelo processo do arrependimento. Nos mundos regeneradores, a humanidade experimenta sensações e desejos, mas já está liberta das paixões desordenadas, como hoje nós nos deixamos conduzir pelas paixões desordenadas. Já não há o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. É uma grande transformação. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Perfeita equidade preside as relações. Olha que maravilha! Todos os habitantes dos mundos regeneradores reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as suas leis. Essas são as características, então, dos mundos regeneradores. Os seus habitantes usam ainda corpos de carne e estão sujeitos às vicissitudes decorrentes da materialidade. Estão sujeitos às leis que regem a matéria. Experimentam as sensações e desejos, porém, estão isentos das paixões desordenadas. Têm que suportar provas. Ainda têm que suportar provas, mas estão livres das expiações. Ainda são infalíveis e podem recair nos mundos de expiações. Quem serão, então, os habitantes quando a Terra for um mundo de regeneração? Porque agora, como nós vimos, nós estamos nesse processo. Nós estamos aprendendo com sofrimentos e tudo, trabalhando em nós, as nossas qualidades morais, mas nós ainda estamos no processo. E quem nos responde é Jesus, através do registro que fez Mateus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Então, meus queridos, nesse processo, o grande trabalho que nós deveremos empreender é esse, de trabalhar para construir em nós a mansuetude e a capacidade de deixar para trás as nossas afeições pelas guerras dominadoras e nos transformar em agentes da paz, pela mansuetude dos nossos corações. Se quisermos, né, herdar a terra regenerada. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver o egoísmo. Lembra que nós estamos sempre falando
que o grande entrave para que a gente continue no mundo de prova e expiações e que a gente não cresça é exatamente o egoísmo, de onde decorre o nosso orgulho. Então, é preciso que a gente abafe o orgulho e o egoísmo. Os espíritos já nos dizem, lá no livro dos espíritos, que esses são os dois maiores entraves que nós temos para progredir, para crescer. Então, a gente tem que abafá-los, porque são a fonte de todos os nossos males. E colocar no lugar a lei, a prática da lei de amor e caridade, que reflete a bondade, o amor e a luz. Tal será, portanto, a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso, ela se houver transformado com o afastamento dos maus. Ou seja, quem são esses maus? Todos nós que não trabalharmos para nos livrarmos das imperfeições morais, continuarmos rebeldes às leis de Deus, teremos que nos afastar, porque na terra regenerada não caberá nenhum que vibre nessa sintonia. Assim é que haverão os degradados. Não se deve, no entanto, entender, sejam expulsos da terra e relegados a mundos inferiores, todos os espíritos retardatários. Isso porque muitos a elas voltarão, pois eles se atrasaram porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses espíritos, a casca, ou seja, o exterior, é pior do que o miolo, ou seja, já tem uma luz, um desenvolvimento, algum aprendizado em si. Porém, ao contato com o exemplo, não foram capazes de superar, né? Porém, quando subtraídos pelo processo do desencarne, a influência da matéria e dos prejuízos do mundo corpóreo, a maioria verá a coisa de maneira inteiramente diversa. Lembra que nós fizemos o comentário que, como resultado dos grandes flagelos, né, que é um dos recursos que a divindade se utiliza para apressar o nosso progresso, os espíritos, ao retornarem, se encontram em condições melhores de receber as instruções dos espíritos e também de nós outros, que pudermos pedir, interceder por eles e, sensibilizados, poderão retornar ao planeta regenerado. Mas Allan Kardec também nos fala que a velha geração, que não se adequar às novas vibrações da Terra, será substituída por uma nova geração. E a nova geração, que deve estabelecer a era do progresso moral, ela distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. Aqui nós temos essa imagem muito sugestiva, né? Então, hoje, a gente já vê a precocidade de algum desses espíritos que já se encontram encarnados, envolvidos muito cedo, já em processos de desenvolvimento, não só da inteligência, mas também da moralidade. Aqui nós trouxemos dois exemplos, né, dessa nova geração, que tem também como característica
né, a questão das inteligências precoces, aliada ao sentimento inato do bem e das crenças espirituais. Nessas duas fotos aqui, nós temos duas lindas jovens, né? Uma, a Kiane, que se mostrou precoce no campo das artes, aos 4 anos ela já desenhava e pintava belas paisagens, belas pinturas, e aos 7 ela já escrevia poesia, e ela mesma diz que a sua arte é inspirada em visões do céu, bem como em sua ligação com o Criador. A Greta Thunberg é uma jovem que tem inspirado muitos outros jovens, ela já até teve a oportunidade de discursar na ONU, defendendo as questões ambientais, tão necessárias para a sobrevivência saudável do nosso planeta. A nova geração também é caracterizada por um sinal de um certo grau de amadurecimento anterior, o que mostra que são espíritos antigos que já retornaram do mundo espiritual pelo processo reencarnatório, muitas vezes trazendo a sua bagagem para contribuir nesse processo. Aqui é um dos retratos pintados pela Akiane, um retrato de Jesus. Mas o Espiritismo, que é a terceira revelação, tem uma contribuição nesse processo aí de transformação do nosso planeta. Já dissemos que a transformação que ora se opera não é de natureza material, mas sim moral. E com o Espiritismo, o homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e o porquê de estar aqui na Terra. Reduzem-se então as paixões diante deste conhecimento, as paixões inferiores do orgulho e do egoísmo. Caem os preconceitos sociais, raciais e as crenças antagônicas. O processo moral, portanto, em decorrência da vivência e dos ensinos trazidos pelos espíritos superior, unirá os homens numa única crença, que são as leis de Deus, o Criador. Mas o Espiritismo não cria diretamente a renovação social, mas a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. E essa madureza da renovação da humanidade é uma consequência desses princípios revelados e das leis reveladas pelo Espiritismo. Mas se o Espiritismo tem uma missão neste processo, nós, que nos dizemos espíritas, pela vivência, pelo esforço que fazemos para viver esta doutrina, nós também teremos uma missão. E no Evangelho tem um chamamento para nós. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? E despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. É preciso falar em alto e bom tom, mas muito mais necessário é preciso que nós nos esforcemos para exemplificar os ensinos que nos são chegados pela doutrina dos espíritos. Não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Aqui, fazendo uma referência muito clara aos processos mediúnicos que
Nós temos conhecimento e através dos quais nos chegaram todas as revelações trazidas pela doutrina dos espíritos. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? Desculpa. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. De tal forma, meus irmãos, que pela influência do Espiritismo, nós nos transformaremos, nós alcançaremos esse estado de mundo regenerado, a Terra se transformará. E nós, através do processo de transformação da humanidade, que aprenderá e vivenciará os seus princípios, de tal forma que essa transformação dar-se-á pelo melhoramento das massas, que só se fará pouco a pouco pelo melhoramento dos indivíduos. Processo esse que será mais efetivo quando empregada a educação, que é a arte de formar homens, isto é, de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar o dos vícios. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje e sempre, meus irmãos. Aqui, a nossa biografia.